O cheiro de desinfetante e o som incessante dos monitores cardíacos haviam se tornado a trilha sonora da vida de Marina Santos. Aos 35 anos, ela já não conseguia lembrar de um tempo em que suas mãos não tremessem de cansaço ao final de cada plantão de 12 horas na UTI do Hospital Público São Vicente. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto observava mais um paciente sendo transferido para um hospital particular porque não havia leitos disponíveis, ela sentiu uma raiva familiar queimar em seu peito. Mais um que a gente não conseguiu salvar, murmurou para si mesma, ajustando o jaleco manchado que usava há 3 dias seguidos. Marina não sabia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por um homem que, até aquele momento, representava tudo o que ela mais desprezava no mundo. O helicóptero aterrissou no heliporto do hospital às 14h32 de uma terça-feira chuvosa de abril. Marina estava terminando de administrar medicamentos quando ouviu o barulho das hélices cortando o ar. Não era incomum. O hospital recebia emergências aéreas regularmente, mas algo naquele voo parecia diferente. Talvez fosse a pressa incomum da equipe médica ou os murmúrios excitados que se espalharam pelos corredores como fogo em palha seca. Marina, você vai assumir o leito 7, anunciou o Dr. Ricardo Mendes, chefe da UTI, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia uma mistura de tensão e algo que parecia expectativa. Que tipo de paciente? Perguntou ela, já lavando as mãos no procedimento automático que executava centenas de vezes por dia. Traumatismo craniano grave. Acidente de carro na Marginal. Paciente inconsciente sem identificação no momento do resgate. Dr. Ricardo fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Ah, e Marina, este é um caso que vai exigir seu melhor trabalho. Entendeu? Ela acenou com a cabeça, já acostumada com os códigos hospitalares. Casos especiais geralmente significavam pessoas importantes, políticos, celebridades, o tipo de gente que recebia tratamento diferenciado mesmo em um hospital público. Marina odiava essa hierarquia não declarada, mas havia aprendido há muito tempo que lutar contra ela era uma batalha perdida. Quando chegou ao leito 7, encontrou um homem de aproximadamente 40 anos, inconsciente, conectado a diversos aparelhos. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados, havia um corte na testa que já havia sido suturado, e hematomas roxos cobriam metade de seu rosto. Apesar dos ferimentos, era possível ver que se tratava de alguém que cuidava bem da aparência. As mãos eram manicuradas, não havia calos de trabalho manual, e sua pele tinha o tom dourado de quem passava férias em lugares ensolarados. Mais um rico que acha que pode comprar a imortalidade, pensou Marina, verificando os sinais vitais com a eficiência mecânica de quem repetia aqueles gestos há mais de uma década. Nos primeiros dias, o paciente permaneceu em coma induzido. Marina cumpria sua rotina. Verificava os monitores, administrava medicamentos, fazia anotações no prontuário, conversava com os médicos. Era um trabalho como qualquer outro, exceto pela quantidade incomum de pessoas importantes que visitavam o hospital perguntando sobre o paciente do leito 7. Advogados de terno impecável, secretárias elegantes, homens de óculos escuros que pareciam guardas-costas. Quem é esse cara? Perguntou Marina para Júlia, sua colega de plantão, durante uma pausa para o café. Não sei ao certo, mas ouvi Dr. Ricardo comentando que é alguém muito influente, rico mesmo, o tipo que tem hospital particular na agenda, sabe? Mas como foi uma emergência... Marina revirou os olhos. Então é por isso que todo mundo está pisando em ovos. Aposto que ele tem plano de saúde platinado e vai ser transferido assim que estabilizar. O que ela não sabia era que o paciente do leito 7 estava prestes a acordar sem lembrar de nada. Nem de sua fortuna, nem de seu poder, nem sequer de seu próprio nome. Foi numa quinta-feira pela manhã que os olhos se abriram. Marina estava verificando o gotejamento do soro quando percebeu o movimento. Primeiro foi apenas um tremor nas pálpebras. Depois, os olhos se abriram completamente. Castanhos, confusos, assustados. "Olá", disse ela suavemente, aproximando-se da cama.
Você está no hospital. Sofreu um acidente, mas está seguro agora. O homem tentou falar, mas o tubo da traqueostomia impedia. Seus olhos se moveram freneticamente pelo quarto, tentando processar onde estava. Marina viu pânico se instalando, uma reação comum em pacientes que acordavam na UTI. Calma, murmurou ela, instintivamente colocando a mão sobre a dele. Sei que está confuso. É normal. Você bateu a cabeça e ficou inconsciente por alguns dias. Vou chamar o médico, mas primeiro preciso que se acalme. Pode apertar minha mão se estiver me entendendo? A pressão foi fraca, mas presente. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno que deu desde que assumira aquele caso. Dr. Ricardo chegou 15 minutos depois, acompanhado por 2 neurologistas e um pequeno exército de residentes. Após os exames preliminares e a remoção cuidadosa do tubo respiratório, chegou o momento das perguntas básicas. Qual é seu nome? Perguntou o Dr. Ricardo. Silêncio. O paciente moveu os lábios, tentou formar palavras, mas balançou a cabeça negativamente. Sabe onde está? Hospital. Foi a primeira palavra que conseguiu pronunciar, com voz rouca e baixa. Lembra do acidente? Novamente, o balançar de cabeça negativo. Sua idade? Onde mora? Família? A cada pergunta, a expressão no rosto do homem ficava mais angustiada. Era como se estivesse procurando por algo que simplesmente não existia mais. Dr. Ricardo trocou olhares preocupados com os colegas. Amnésia pós-traumática, murmurou para os residentes. Pode ser temporária, mas em casos de traumatismo craniano grave. Marina observou o paciente durante toda a conversa médica. Viu o momento exato em que o desespero tomou conta dele, quando entendeu que não conseguia lembrar de nada sobre si mesmo. Viu suas mãos tremerem, viu lágrimas se formarem em seus olhos. Doutor, interrompeu ela, talvez fosse melhor continuarmos essa discussão do lado de fora? Após os médicos saírem, Marina permaneceu ao lado da cama. O silêncio no quarto era interrompido apenas pelo bip regular dos monitores. Tenho medo, disse ele finalmente, com uma voz que parecia de criança perdida. Eu sei, respondeu Marina, mas você não está sozinho. Eu vou cuidar de você. Foram palavras que saíram naturalmente, sem pensar. Palavras que ela diria a qualquer paciente em situação semelhante. Mas havia algo diferente na forma como ele a olhou depois disso, como se ela tivesse acabado de lhe oferecer a única certeza em um mundo completamente incerto. Como você se chama? Perguntou ele. Marina. Sou sua enfermeira. Marina, repetiu ele como se estivesse testando como o nome soava. É um nome bonito. Pela primeira vez em anos, Marina sentiu o rosto esquentar com um elogio. Nos dias seguintes, Marina começou a perceber coisas estranhas. O paciente, que ela começara a chamar mentalmente de João, na falta de um nome real, recebia visitas constantes de pessoas que claramente o conheciam bem, mas que ele não conseguia reconhecer. Um homem de ternos caros e pasta de couro chegou no segundo dia após o despertar. Eduardo, graças a Deus você acordou. Sou eu, Fernando, seu sócio. Temos muita coisa para resolver. Empresa está parada esperando suas decisões. João, ou Eduardo, olhou para o homem com expressão completamente vazia. Desculpe, mas não me lembro de você. A frustração do visitante era visível. Eduardo, é o Fernando. Somos sócios há 15 anos. Sua empresa, suas propriedades, seus investimentos. Tudo precisa da sua assinatura. Marina interveio. Senhor, o paciente tem amnésia severa. Pressão não vai ajudar na recuperação. Você não entende, disse Fernando irritado. Este homem controla um império empresarial. Não pode simplesmente não lembrar. Quando Fernando foi embora, João ficou ainda mais angustiado. Marina, aquele homem falou em empresa, propriedades. Eu sou rico? Parece que sim, respondeu ela honestamente. Mas isso importa agora? Não sei. Deveria importar. Sinto como se devesse me lembrar disso, mas é como se essas informações fossem sobre outra pessoa. Marina entendeu algo naquele momento que mudaria toda a sua perspectiva sobre o caso.
Independentemente de quem aquele homem fosse antes do acidente, agora ele era apenas um ser humano vulnerável, assustado e completamente dependente da bondade dos outros. Uma mulher elegante apareceu no dia seguinte. Eduardo, querido, sou eu, Patrícia. Ela falava como se fosse óbvio que ele deveria reconhecê-la. Sua noiva. Íamos nos casar no mês que vem, lembra? João olhou para ela com a mesma expressão vazia. Desculpe, eu... Não se preocupe, amor. O médico disse que é temporário. Quando você sair daqui, tudo voltará ao normal. Patrícia falava com uma confiança que soava mais como convenção do que afeto genuíno. Marina observou a interação e sentiu algo estranho. Não havia calor real na voz da mulher, nenhuma preocupação genuína além da social. Quando João não conseguiu lembrar de detalhes sobre o relacionamento deles, Patrícia ficou visivelmente irritada. Eduardo, você precisa se esforçar mais. Temos compromissos, a igreja está reservada. Os convidados já confirmaram presença. Patrícia, interrompeu Marina novamente, forçar memórias pode ser contraproducente. O cérebro precisa de tempo para se curar. E você é médica? Rebateu Patrícia com desdém. É apenas uma enfermeira. Eduardo, querido, vou providenciar sua transferência para o Hospital Sírio-Libanês. Lá você terá tratamento adequado. Após Patrícia sair, Marina encontrou João completamente abatido. Ela disse que é minha noiva, murmurou ele. Mas quando olho para ela não sinto nada. É estranho? Deveria sentir alguma coisa? Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Sentimentos não são obrigatórios. Mesmo sem amnésia, às vezes não sentimos o que deveríamos sentir. E você? Tem noivo, marido? A pergunta pegou Marina desprevenida. Não, trabalho muito, não sobra tempo para relacionamentos. Deve ser solitário. Às vezes. Mas, pelo menos, eu escolho minha solidão. Foi uma conversa simples, mas marcou o momento em que a relação entre eles mudou de profissional para algo mais pessoal. A transferência para o hospital particular nunca aconteceu. Dr. Ricardo explicou que mover um paciente com traumatismo craniano grave poderia ser arriscado e que a equipe do São Vicente estava perfeitamente capacitada para o tratamento. Marina suspeitava que havia algo mais, talvez resistência do próprio João, que parecia mais confortável no ambiente menos formal do hospital público. Com o passar dos dias, ela começou a notar mudanças sutis em seu comportamento. O homem que supostamente controlava um império empresarial começou a demonstrar interesse genuíno pelas pessoas ao seu redor. Perguntava sobre a vida dos funcionários da limpeza que entravam em seu quarto, lembrava dos nomes de todos os enfermeiros do turno, agradecia cada pequeno cuidado como se fosse um grande favor. Marina, disse ele numa tarde de sexta-feira, posso fazer uma pergunta estranha? Pode. Você gosta do seu trabalho? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado isso antes, nem colegas, nem supervisores, certamente não pacientes. É complicado, respondeu ela honestamente. Gosto de cuidar das pessoas, mas é difícil, muito cansativo, poucos recursos, salário baixo. Às vezes, sinto que estou lutando contra um sistema que não se importa com os pacientes. Me conta mais. E ela contou. Pela primeira vez em anos, Marina falou abertamente sobre suas frustrações, sobre pacientes que morriam por falta de equipamentos básicos, sobre médicos sobrecarregados cometendo erros evitáveis, sobre a diferença gritante entre o tratamento que pessoas ricas recebiam e o que estava disponível para o resto da população. Você deve pensar que estou exagerando, disse ela no final, percebendo que havia falado por quase 1 hora. Pelo contrário, estou tentando entender como alguém como você consegue continuar fazendo isso todos os dias. E por que continuaria? Pela mesma razão que você ficou comigo quando acordei apavorado, em vez de apenas verificar meus sinais vitais e ir embora. Você se importa de verdade. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação que havia esquecido que existia. E você? Perguntou ela, mudando de assunto. Como se sente sabendo que tem todo esse dinheiro e poder? João ficou em silêncio por um longo momento.
Assustado, disse finalmente. Essas pessoas que vêm me visitar, Fernando, Patrícia, outros, elas falam como se eu devesse ser alguém que eu não me sinto sendo. Como se existisse um Eduardo que eu deveria lembrar de ser, mas que não quero ser. Por que não? Porque quando elas descrevem minha vida, ela soa vazia, luxuosa, mas vazia. Empresas, propriedades, festas, viagens caras, mas ninguém fala de pessoas que eu amava, ou que me amavam de verdade. Ninguém fala de coisas que eu fazia porque me importava, sabe? Marina entendeu perfeitamente. Talvez a amnésia seja uma oportunidade. Como assim? Uma chance de decidir quem você quer ser, independentemente de quem você era. Foi nesse momento que ela percebeu que havia cruzado uma linha. Não estava mais cuidando apenas de um paciente, estava se envolvendo emocionalmente com um homem cuja vida era completamente incompatível com a dela. A segunda semana de internação trouxe pressões que Marina não havia antecipado. Fernando, o sócio de João, começou a aparecer diariamente, às vezes acompanhado por advogados e contadores. As conversas sempre seguiam o mesmo padrão: urgência em resolver questões empresariais, frustração com a falta de memória de João e crescente hostilidade em relação à equipe médica. Enfermeira, disse Fernando numa terça-feira pela manhã, interceptando Marina no corredor, preciso falar com você. Se é sobre o paciente, precisamos conversar na presença do médico responsável. É exatamente sobre isso. Acho que vocês não estão fazendo o suficiente para acelerar a recuperação de Eduardo. Há tratamentos experimentais, especialistas internacionais. Senhor Fernando, a medicina não é magia. O cérebro tem seu próprio tempo de cura. Tempo é dinheiro, enfermeira. E Eduardo está perdendo milhões a cada dia que passa sem tomar decisões importantes. Marina sentiu a raiva familiar subir pelo peito. O senhor está preocupado com o bem-estar dele ou com seus negócios? Uma coisa não exclui a outra. Na verdade, exclui sim. Pressão para lembrar pode causar mais danos neurológicos. Seu amigo precisa de paz para se recuperar, não de estresse adicional. Fernando a estudou com olhos frios. Você está se envolvendo demais com este paciente, enfermeira. Isso não é profissional. A acusação atingiu Marina como um soco, porque era verdade, e ela sabia disso. Naquela tarde, quando entrou no quarto de João, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O que houve? Nada demais. Apenas... Seu sócio acha que estou sendo muito protetiva. Fernando falou alguma coisa para você? A preocupação na voz dele era genuína. Marina, ele não tem direito de te tratar mal. Ele não está errado completamente. Eu me envolvi mais do que deveria. João ficou em silêncio por um momento. E isso é ruim? É complicado, você é meu paciente. Eu tenho responsabilidades profissionais. E se eu não fosse seu paciente? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marina sabia que não deveria responder, mas as palavras saíram antes que pudesse censurá-las. Aí seria diferente. Marina, posso te contar uma coisa estranha? Desde que acordei aqui, a única coisa que me faz sentir seguro, eu acho, é conversar com você. É como se você fosse a única pessoa real num mundo cheio de personagens. Antes que Marina pudesse responder, Patrícia entrou no quarto sem bater. Ela parou na porta, observando a proximidade entre eles com olhos calculistas. Espero não estar interrompendo nada, disse com uma voz gelada. Patrícia, disse João, e Marina notou que ele não conseguia esconder o desconforto ao vê-la. Como você está? Preocupada com você, obviamente. Eduardo, precisamos conversar sobre nossa situação. Os médicos não conseguem dar previsões concretas sobre sua recuperação e temos um casamento marcado. Sobre isso, João começou hesitante. Sei que você não se lembra de mim agora, mas nosso relacionamento é sólido. 5 anos juntos. Você me pediu em casamento no mês passado. Marina viu João ficar visivelmente desconfortável. Patrícia, eu não duvido do que você está dizendo, mas eu não sinto nada. Quando olho para você, é como olhar para uma estranha. Isso vai passar. O médico explicou que a amnésia é temporária. E se não for?
A pergunta criou um silêncio tenso no quarto. Patrícia olhou de João para Marina e de volta para João. Não pode não ser, disse ela finalmente. Temos uma vida construída juntos. Uma empresa, propriedades, compromissos sociais. Você não pode simplesmente decidir que não quer lembrar. Mas e se eu decidir que não quero continuar essa vida, mesmo lembrando dela? Marina viu Patrícia empalidecer. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que talvez o homem que você conhecia tenha morrido naquele acidente. E o homem que acordou seja diferente. Isso é ridículo. Você está confuso por causa dos remédios, do ambiente hospitalar. Patrícia lançou um olhar venenoso para Marina. E por influências inadequadas. Depois que Patrícia saiu, o quarto ficou em silêncio por vários minutos. Marina, disse João finalmente, você acha que estou sendo injusto com ela? Não cabe a mim julgar. Mas você tem o direito de sentir o que sente, ou de não sentir o que não sente. Mesmo que isso machuque pessoas, às vezes a verdade machuca, mas a mentira machuca mais e por mais tempo. Era uma conversa que estava levando os dois para um território perigoso, e ambos sabiam disso. Uma semana depois, Marina começou a perceber discrepâncias nas histórias que diferentes visitantes contavam sobre João. Fernando mencionava reuniões e negócios que Patrícia desconhecia. Patrícia falava de viagens e eventos sociais que outros não confirmavam. Era como se cada pessoa tivesse uma versão diferente de quem Eduardo realmente era. Curiosa, Marina começou a fazer perguntas discretas. Durante uma conversa com Fernando, ela comentou: deve ser difícil ver um amigo tão próximo nessa situação. Próximo? Fernando riu amargamente. Eduardo não é o tipo de pessoa que tem amigos próximos. Somos sócios, temos uma relação profissional muito bem-sucedida, mas Eduardo sempre foi reservado, focado nos negócios. E a noiva? Eles parecem muito apaixonados. Patrícia? Fernando fez uma expressão que Marina não conseguiu interpretar. Bem, digamos que é um relacionamento que faz sentido. Mesmo status social, mesmos círculos, bom para os negócios de ambas as famílias. As palavras de Fernando ecoaram na cabeça de Marina durante todo o plantão. Quando voltou ao quarto de João naquela noite, decidiu confrontá-lo indiretamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. Quando você tenta lembrar de momentos felizes da sua vida, o que vem na sua cabeça? João fechou os olhos, concentrando-se. É estranho. Não consigo lembrar de momentos específicos, mas tenho sensações. Como se houvesse uma tristeza constante, sabe? Como se eu vivesse sempre esperando que a vida começasse de verdade. E agora? Como se sente agora? Agora, ele a olhou diretamente nos olhos. Pela primeira vez, sinto que estou vivo de verdade. Mesmo aqui doente, dependente de outros, me sinto mais eu mesmo do que qualquer memória fragmentada que tenho. Marina sentiu o coração acelerar. João. Por que me chama de João? Porque você não se parece com um Eduardo. Eduardo parece ser o nome de alguém rígido, formal. Você é mais humano. João, repetiu ele, saboreando o nome. Gosto. É um nome comum, simples. Como você. Sou comum? No melhor sentido possível. Foi nesse momento que Marina percebeu que havia se apaixonado por um homem que oficialmente nem existia mais. O Eduardo original estava desaparecido, talvez para sempre. E João, sua criação, seu paciente, seu... O que exatamente? Não tinha passado nem futuro definido, nem sequer um nome real. A verdade sobre quem Eduardo realmente era veio de uma fonte inesperada. Cláudia, a faxineira do turno da noite, parou Marina no corredor numa quinta-feira. Enfermeira Marina, posso falar com a senhora um minutinho? Claro, Cláudia, o que foi? É sobre o paciente do leito 7, aquele homem rico. O que tem ele? Cláudia olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas. Minha irmã trabalha de doméstica na casa dele há 2 anos. Ela me contou umas coisas. Marina sentiu um frio no estômago. Que tipo de coisas? Ele não era uma pessoa muito boa, não. Minha irmã disse que ele tratava os funcionários como se fossem invisíveis. Nunca cumprimentava, nunca agradecia.
Uma vez demitiu o jardineiro porque o homem teve que faltar para levar o filho no médico. Marina ouviu com crescente desconforto. E a noiva dele... Minha irmã disse que eles brigavam muito. Uma vez ela ouviu ele gritando no telefone, dizendo coisas horríveis, que ela era interesseira, que só estava com ele pelo dinheiro. Cláudia, você tem certeza disso? Minha irmã não mente, enfermeira. Ela disse que nunca viu o patrão sorrir de verdade nenhuma vez. Sempre carrancudo, sempre irritado com alguma coisa. Depois que Cláudia se foi, Marina ficou parada no corredor, processando as informações. O homem que ela conhecera, gentil, atencioso, preocupado com os outros, era o oposto completo da pessoa descrita pela faxineira. Quando entrou no quarto de João naquela noite, ele percebeu imediatamente que algo estava diferente. Marina, você parece perturbada. O que houve? Ela hesitou. Deveria contar o que havia descoberto. Isso ajudaria ou atrapalharia sua recuperação? João, posso fazer uma pergunta estranha? Pode. Você acha que é possível uma pessoa mudar completamente? Tipo, ser uma pessoa antes e acordar sendo alguém totalmente diferente? Por que está perguntando isso? Marina decidiu ser honesta. Ouvi algumas coisas sobre quem você era antes do acidente. E não combina nada com a pessoa que eu conheço. João ficou em silêncio por um longo momento. Que tipo de coisas? Que você era frio, arrogante, que tratava mal as pessoas. E você acredita? Não quero acreditar. Mas parte de você acredita. Marina assentiu relutantemente. Sabe qual é a parte mais assustadora de ter amnésia? Disse João lentamente. Não é não lembrar do passado. É ter medo de que, quando lembrar, vou descobrir que sou alguém de quem não gosto. E se você for? Então, talvez seja uma chance de recomeçar. Mas as pessoas vão esperar que você volte a ser quem era. E se eu me recusar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Na terceira semana de internação de João, uma crise atingiu o hospital. O governo estadual anunciou cortes no orçamento da saúde e o São Vicente estava na lista de hospitais que teriam verbas reduzidas drasticamente. Dr. Ricardo convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. A situação é grave, disse ele, visivelmente abatido. Vamos ter que fechar 2 andares, demitir 40% da equipe e reduzir drasticamente o número de leitos na UTI. Marina sentiu o mundo desabar. Não apenas ela poderia perder o emprego, mas centenas de pacientes ficariam sem atendimento. Há alguma alternativa? Perguntou Júlia. Precisávamos de um milagre, ou de alguém com muito dinheiro que se interessasse em investir na saúde pública. Quando Marina voltou ao quarto de João naquela noite, ele percebeu imediatamente seu estado emocional. O que aconteceu? Você parece devastada. E ela contou tudo. O corte de verbas, as demissões iminentes, os pacientes que ficariam sem atendimento. Marina, você vai perder o emprego? Provavelmente. E mesmo que não perca, como vou cuidar do dobro de pacientes com metade dos recursos? João ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Quanto dinheiro seria necessário para resolver essa situação? Ela o olhou com surpresa. João, por que está perguntando isso? Só responde. Quanto? Não sei. Alguns milhões. Por quê? Porque eu tenho esse dinheiro. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Fernando tem tentado me explicar sobre minha situação financeira. Aparentemente tenho muito mais dinheiro do que jamais poderia gastar. E empresas, investimentos... João, você não pode estar sugerindo... Por que não? Porque você nem se lembra direito de quem é. Não pode simplesmente decidir doar milhões. E por que não posso? É meu dinheiro, não é? Marina levantou da cadeira, agitada. Não é tão simples. Você tem sócios, noiva, responsabilidades? Responsabilidades com quem? Com pessoas que mal me conhecem? Com uma mulher que quer casar comigo por interesse? Ou com pessoas que realmente se importam comigo? João, você está sendo emocional. Não pode tomar decisões desse tamanho baseado em sentimentos. E por que não? Que tipo de decisões eu deveria tomar? Baseado em quê? A pergunta pegou Marina desprevenida.
Eu não sei. Razão? Lógica? A razão me diz que tenho mais dinheiro do que vou usar numa vida inteira. A lógica me diz que esse dinheiro poderia salvar vidas em vez de ficar parado numa conta bancária. Marina o encarou, vendo uma determinação que não havia percebido antes. João, você não entende as implicações. Isso seria uma decisão que mudaria tudo. Tudo como o quê? Minha vida vazia de antes? Meu relacionamento forçado? Meus negócios que só servem para acumular mais dinheiro que eu não uso? Suas responsabilidades legais. Fernando é seu sócio. Vocês têm contratos. Então vou aprender sobre esses contratos. Vou entender minha situação legal. Mas Marina... Ele pegou a mão dela. Pela primeira vez desde que acordei, sinto que posso fazer algo que realmente importa. Marina olhou para as mãos entrelaçadas e sentiu uma mistura de esperança e terror. João, isso é loucura. Ou é a primeira coisa sensata que faço na vida. Na manhã seguinte, João pediu para falar com Fernando e Dr. Ricardo ao mesmo tempo. Marina assistiu à reunião como uma observadora silenciosa, mas sua presença não passou despercebida por Fernando. Eduardo, disse Fernando assim que entrou no quarto, fico feliz que tenha chamado esta reunião. Temos muito o que discutir sobre a empresa. Fernando, preciso saber exatamente qual é minha situação financeira. Finalmente, você tem um patrimônio líquido de aproximadamente 180 milhões de reais, além de participações em empresas que valem mais uns 50 milhões. Temos investimentos imobiliários, ações, fundos. E eu posso dispor desse dinheiro livremente? Bem, tecnicamente sim. Mas, Eduardo, tomadas de decisão importantes devem ser discutidas comigo. Somos sócios há 15 anos, sempre decidimos tudo juntos. João olhou para Dr. Ricardo. Doutor, qual seria o valor necessário para impedir o fechamento de partes do hospital? Dr. Ricardo pareceu confuso. Eduardo, por que está perguntando isso? Só responda, por favor. Bem, com 5 milhões, conseguiríamos manter as operações normais por 2 anos. Com 10 milhões, poderíamos modernizar equipamentos e contratar mais pessoal. Fernando ficou visivelmente alarmado. Eduardo, o que você está pensando? Estou pensando em doar 10 milhões para este hospital. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando ficou pálido. Dr. Ricardo pareceu não acreditar no que ouvira e Marina sentiu o coração disparar. Eduardo, disse Fernando lentamente, você bateu a cabeça. Literalmente. Não pode tomar decisões desse porte sem estar em plenas faculdades mentais. Minhas faculdades mentais estão perfeitas. É minha memória que está comprometida. É a mesma coisa. Você não lembra quem é, quais são suas responsabilidades. Lembro sim. Sou alguém que tem dinheiro demais e pode ajudar pessoas que precisam. Dr. Ricardo finalmente encontrou a voz. Eduardo, isso é extraordinário. Mas Fernando tem um ponto. Uma decisão dessa magnitude... Doutor, interrompeu João, o senhor me considera mentalmente capaz de tomar decisões? Do ponto de vista médico, sim. Sua cognição está perfeita. Apenas a memória episódica foi afetada. Então está decidido. Fernando explodiu. Não está decidido nada. Eduardo, essa enfermeira lavou sua cabeça. Você não fazia nenhuma filantropia antes. Por que começaria agora? Talvez porque antes eu fosse uma pessoa pior. Você era uma pessoa prática, focada, ambiciosa, bem-sucedida. E feliz. Era feliz, Fernando? A pergunta pegou Fernando desprevenido. Felicidade é um luxo, Eduardo. Você tinha propósito, tinha objetivos, tinha solidão, disse João calmamente. Pelo pouco que consegui descobrir sobre minha vida anterior, tinha tudo exceto coisas que realmente importam. Marina observou Fernando ficando cada vez mais desesperado. Eduardo, você está cometendo um erro terrível. E você, enfermeira? Ele se virou para ela com olhos furiosos. Está se aproveitando de um homem em estado vulnerável. Como exatamente estou me aproveitando? Perguntou Marina friamente. Envolvendo-o emocionalmente para conseguir dinheiro para seu hospital. Fernando, pare, disse João com uma firmeza que surpreendeu a todos.
Marina não pediu nada. Esta foi minha decisão. Decisão baseada em quê? Em 3 semanas de amnésia? Decisão baseada na primeira vez na vida em que vi uma oportunidade de fazer algo verdadeiramente importante. Fernando respirou fundo, tentando se controlar. Eduardo, vou ser direto. Se você fizer isso, vou questionar legalmente sua capacidade mental. Vou brigar por uma tutela, Então vai descobrir que sou perfeitamente capaz, respondeu João calmamente. E talvez seja a hora de rever nossa sociedade. Depois que Fernando saiu, furioso, Dr. Ricardo ainda parecia não acreditar no que acontecera. Eduardo, você tem certeza disso? Absoluta. Vai mudar sua vida completamente. Espero que sim. Nos dias que se seguiram à reunião, a atmosfera no hospital mudou dramaticamente. A notícia da doação se espalhou rapidamente e João se tornou uma espécie de herói local. Funcionários que mal conheciam seu nome agora o cumprimentavam calorosamente nos corredores. Mas Marina não estava se sentindo celebrativa. A dimensão do que havia acontecido começou a pesar sobre ela como uma nuvem escura. João, disse ela numa noite de sexta-feira, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo aqui. João a estudou cuidadosamente. Você está arrependida. Não é arrependimento, é medo. Medo de quê? Marina levantou da cadeira e foi até a janela. Medo de estar vivendo um conto de fadas que vai acabar quando você recuperar a memória. E se eu não recuperar? E se recuperar? E se daqui 1 mês, 2 meses, você acordar lembrando de tudo e perceber que tomou decisões impulsivas baseadas em sentimentos temporários? Marina, olha para mim. Ela se virou e viu nos olhos dele uma intensidade que ainda não havia percebido. Mesmo que eu recupere todas as minhas memórias amanhã, não vou me arrepender de ter ajudado este hospital. E não vou me arrepender de ter conhecido você. João, deixa eu terminar. Talvez eu seja mesmo uma pessoa diferente agora. Mas se for, é uma pessoa melhor. E se a única forma de continuar sendo essa pessoa melhor for nunca recuperar minhas memórias, então que seja. Marina sentiu lágrimas se formarem. Você não pode falar isso. Sua vida anterior, suas relações, sua história. Que história? A de um homem rico e solitário que tratava mal as pessoas e estava noivo de alguém por conveniência? Que vida eu estaria perdendo exatamente? Uma vida que você construiu durante 40 anos e que me trouxe felicidade, realização, amor verdadeiro. João balançou a cabeça. Marina, pela primeira vez eu me sinto vivo, verdadeiramente vivo. E isso começou no momento em que abri os olhos e vi você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sabia que haviam chegado a um ponto sem volta. João, eu me apaixonei por você, disse ela finalmente. Mas não sei se me apaixonei pela pessoa que você é ou pela pessoa que você se tornou por causa da amnésia. E importa. Importa sim, porque pessoas se apaixonam todos os dias, mas isso não significa que devem jogar a vida fora. Jogar a vida fora. Marina, pela primeira vez, eu tenho uma vida. Antes era apenas existência. Marina se aproximou da cama, pegou as mãos dele. João, eu trabalho num hospital público, ganho um salário mínimo, moro num apartamento pequeno, não tenho carro, não tenho joias, não viajo para o exterior. Você tem milhões de reais. E não dá certo, é impossível. Somos de mundos diferentes. Não somos, não. Você está olhando para o mundo errado. João apertou as mãos dela. Não sou aquele Eduardo que tinha milhões. Sou João, o homem que acordou numa cama de hospital e encontrou alguém que cuidou dele com carinho genuíno. Mas legalmente você ainda é Eduardo. Legalmente, sim. Mas Eduardo morreu naquele acidente. Quem sobreviveu foi outra pessoa. Marina sabia que estava perdendo a batalha, contra os argumentos dele, mas principalmente contra seus próprios sentimentos. João, e se dermos um passo de cada vez? Vamos esperar você sair do hospital, ver como se sente no mundo real. Não vai mudar nada. Como pode ter certeza? Porque pela primeira vez na vida tenho certeza absoluta sobre alguma coisa. 2 semanas depois, João recebeu alta médica.
A recuperação física estava completa, mas a amnésia persistia. Dr. Ricardo explicou que poderia ser permanente. Alguns pacientes nunca recuperavam completamente as memórias anteriores ao trauma. Fernando havia tentado várias manobras legais para impedir a doação, mas os advogados confirmaram que João estava em plenas faculdades mentais e tinha direito de dispor de seu patrimônio. A doação ao hospital foi oficializada, com a condição de que o dinheiro fosse usado especificamente para melhorar o atendimento público. Marina estava terminando seu plantão quando João apareceu na UTI, vestindo roupas simples que havia pedido para alguém comprar: jeans, camiseta, tênis. Nada do estilo sofisticado que usava antes. Vim me despedir, disse ele. Para onde vai? Ainda não sei. Primeiro preciso resolver algumas questões legais, entender melhor minha situação. Fernando está certo sobre uma coisa. Tenho responsabilidades que não posso simplesmente ignorar. Marina sentiu o coração apertar. E depois? Depois, gostaria de descobrir se existe um futuro para nós. João, Marina, eu sei que é complicado. Sei que somos de mundos diferentes, que há obstáculos práticos enormes. Mas também sei que o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que eu possa ter sentido na minha vida anterior. Ela o olhou, vendo o homem gentil que havia conhecido nas últimas semanas, mas também percebendo uma nova determinação, uma força que não havia notado antes. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisar? E se eu decidir que é arriscado demais, que somos incompatíveis demais? Então vou aceitar sua decisão. Mas Marina, você me salvou. Não apenas cuidou do meu corpo, mas salvou quem eu posso ser. Independentemente do que acontecer entre nós, nunca vou esquecer isso. João se aproximou, beijou sua testa suavemente e saiu da UTI. Marina ficou parada no corredor, observando-o ir embora, sentindo como se uma parte dela estivesse indo junto. 6 meses depois, Marina estava verificando o novo equipamento de UTI que havia chegado na semana anterior, parte dos investimentos possibilitados pela doação de João, quando o Dr. Ricardo se aproximou. Marina, tem uma pessoa querendo falar com você na recepção. Ela desceu esperando encontrar um familiar de algum paciente, mas se deparou com João. Estava diferente, mais magro, com cabelos ligeiramente mais longos e usando roupas ainda mais simples do que na última vez. Mas seus olhos tinham uma luz que ela não se lembrava de ter visto antes. Oi, disse ele, parecendo nervoso. Oi, como você está? Bem, diferente, mas bem. Ele olhou ao redor do hospital renovado. O lugar está ótimo. Sim, conseguimos contratar mais enfermeiros, comprar equipamentos novos. Está salvando muitas vidas. Fico feliz. Ficaram alguns segundos em silêncio constrangedor. João, como têm sido esses meses? Complicados, admitiu ele. Tive que aprender sobre minha vida anterior, assumir responsabilidades, tomar decisões sobre negócios que não entendia. E a memória? Voltou parcialmente. Lembro de fragmentos, principalmente coisas relacionadas a trabalho, mas as memórias pessoais ainda estão confusas. E Patrícia? João fez uma expressão triste. Cancelamos o casamento. Foi difícil. Ela não conseguia aceitar que eu havia mudado. Continuava esperando que o Eduardo original voltasse. E você? Sente que o Eduardo original voltou? Não, e não quero que volte. João a olhou diretamente. Marina, posso te contar o que descobri sobre minha vida anterior? Ela acenou com a cabeça. Era exatamente como você imaginou. Fria, vazia, focada apenas em acumular dinheiro e status. Encontrei diários que eu escrevia, e-mails que mandava. Era uma pessoa de quem eu não gosto. João, deixa eu terminar. Esses 6 meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Tive que decidir conscientemente que tipo de pessoa quero ser. E em cada decisão, em cada momento, eu me lembrava de você. Marina sentiu o coração acelerar. Do que exatamente você se lembrava? Da forma como você cuidava de todos com igual dedicação.
da sua paixão pelo seu trabalho, mesmo quando era difícil, da sua honestidade, mesmo quando doía, da sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam ver em si mesmas. João, por que está me contando isso? Porque passei esses 6 meses tentando me tornar alguém digno de você. A resposta deixou Marina sem palavras. Marina, eu desfiz a sociedade com Fernando, vendi a maior parte dos meus negócios, doei quase toda a minha fortuna, não só para este hospital, mas para outras instituições de saúde e educação. O quê? Por que fez isso? Porque percebi que não quero ser rico, quero ser útil, quero fazer diferença na vida das pessoas. Marina o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. E agora, o que vai fazer? Estou estudando para vestibular. Como assim? Vou cursar enfermagem. A revelação atingiu Marina como um raio. João, você está brincando? Nunca falei tão sério. Quero trabalhar com você, Marina. Quero cuidar das pessoas como você me ensinou. Quero construir uma vida que tenha significado. Marina sentiu lágrimas se formarem. João, você não precisa mudar toda a sua vida por minha causa. Não estou mudando por você. Estou mudando por mim. Você apenas me mostrou quem eu poderia ser. E se não der certo? E se você se arrepender de ter abandonado tudo? João se aproximou, pegou as mãos dela como havia feito tantas vezes no hospital. Marina, você ainda tem medo de nós? Tenho, mas menos do que antes. Então podemos tentar, um dia de cada vez? Marina olhou para o homem à sua frente. Não era mais o paciente vulnerável que havia conhecido, nem o empresário rico que era antes do acidente. Era alguém novo, alguém que havia escolhido conscientemente quem queria ser. Um dia de cada vez, repetiu ela finalmente sorrindo. 2 anos depois, a sala de aula da faculdade de enfermagem estava cheia, mas Marina conseguia localizar João facilmente na terceira fileira. Aos 42 anos, ele era um dos alunos mais velhos da turma, mas também um dos mais dedicados. Ela havia sido convidada para dar uma palestra sobre humanização no atendimento de UTI, e não conseguia esconder o orgulho ao ver o interesse genuíno no rosto dele. Após a palestra, eles caminharam juntos pelo campus da universidade. João estava no 2º ano do curso e se destacava não apenas pelas notas, mas pela forma como se relacionava com pacientes durante os estágios. Como foi o plantão de ontem? Perguntou Marina. Intenso. Perdemos uma paciente de 78 anos, Dona Maria. Estava há 3 semanas na UTI. Marina viu a tristeza nos olhos dele. Foi sua primeira perda? Como responsável direto, sim. Eu sabia que fazia parte, mas quando aconteceu, doeu. Muito. Mas também entendi algo importante. O quê? Que mesmo não conseguindo salvá-la, consegui fazer com que ela não morresse sozinha. Segurei a mão dela, conversei com ela, cuidei para que não sentisse dor. Marina parou de andar e olhou para ele. João, você se lembra de quando me disse que queria fazer diferença na vida das pessoas? Lembro. Já está fazendo. Eles continuaram caminhando até chegarem ao pequeno apartamento que dividiam há 1 ano. Era simples. 2 quartos, sala pequena, cozinha básica, mas era cheio de uma felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Marina, disse João enquanto preparavam o jantar juntos, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. Você se arrepende? De quê? De ter escolhido uma vida mais complicada. Você poderia ter ficado com suas certezas, sua rotina conhecida. Marina parou de cortar os legumes e olhou para ele. João, você quer saber a verdade? Sempre quero. Antes de você eu existia, apenas existia. Trabalhava, voltava para casa, dormia, repetia. Era uma vida segura, previsível, mas vazia. E agora? Agora eu vivo, de verdade. Cada dia é uma aventura, cada conversa nossa é uma descoberta. Você me ensinou que às vezes vale a pena arriscar tudo por algo real. João se aproximou e a abraçou por trás. Mesmo sendo mais pobre agora, Marina riu. Especialmente sendo mais pobre, descobri que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E se eu nunca recuperar completamente minha memória anterior?
Então vamos continuar construindo memórias novas. E se um dia você cansar de mim? Marina se virou nos braços dele. João, você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Não vou me cansar de você. Como pode ter certeza? Porque toda manhã, quando acordo ao seu lado, ainda sinto como se fosse um milagre. E depois de 2 anos isso deveria ter passado se fosse apenas paixão. Então é amor, do tipo que transforma as pessoas, do tipo que vale a pena qualquer risco. 5 anos depois. Marina estava terminando seu plantão na UTI quando uma ambulância chegou com uma emergência. Traumatismo craniano grave, paciente inconsciente, sem identificação. Era um caso que ela havia visto centenas de vezes, mas que sempre a fazia lembrar de como sua vida havia mudado. João, agora enfermeiro formado e trabalhando na mesma UTI, ajudou a receber o paciente. Eles trabalhavam como uma equipe perfeita, ela com sua experiência de anos, ele com seu cuidado meticuloso e empático que havia se tornado sua marca registrada. Homem, aproximadamente 35 anos, relatou o paramédico. Acidente de moto na Avenida Paulista, estava sem capacete. Enquanto o Dr. Ricardo, que continuava como chefe da UTI, examinava o paciente, Marina e João preparavam os equipamentos. O hospital havia mudado dramaticamente nos últimos 5 anos. A doação inicial de João havia sido apenas o começo. Outras pessoas ricas, inspiradas por sua história, também haviam feito contribuições. O São Vicente se tornara um modelo de excelência em saúde pública. Marina, disse Dr. Ricardo após os exames iniciais, ele vai precisar de cuidados intensivos constantes. Você pode assumir? Claro. Era uma pergunta automática. Marina havia se tornado a enfermeira mais experiente da UTI e costumava assumir os casos mais complicados. Enquanto organizava o protocolo de cuidados, ela percebeu João observando o paciente com uma expressão pensativa. O que foi? Estava pensando, 5 anos atrás era eu naquela cama. E se você não tivesse cuidado de mim com tanto carinho, se não tivesse me tratado como um ser humano em vez de apenas mais um paciente rico, você ainda seria a mesma pessoa boa que é. João balançou a cabeça. Não, Marina, você me ensinou a ser humano. E agora posso ensinar isso para outras pessoas. Era verdade. João havia se tornado conhecido no hospital não apenas por sua competência técnica, mas por sua capacidade de conectar-se com pacientes em momentos de vulnerabilidade. Havia algo em sua própria experiência como paciente que o tornava especialmente empático. Naquela noite, depois do plantão, eles caminharam juntos até o estacionamento. Marina dirigia agora. Haviam comprado um carro usado após João começar a trabalhar como enfermeiro. Marina, disse João no caminho para casa, tem algo que nunca te contei. O quê? Minha memória voltou, completamente. Marina quase freou o carro no meio da rua. Quando? Há cerca de 1 ano. E você não me contou? Não sabia como. Marina parou o carro no acostamento, sentindo uma mistura de confusão e mágoa. João, por que escondeu isso de mim? Porque tinha medo. Medo de quê? De que você achasse que eu estava mentindo todos esses anos. De que pensasse que nosso relacionamento foi baseado numa farsa. Marina o encarou. E foi. Não. Esse é o ponto, Marina. Quando as memórias voltaram, percebi que realmente morri naquele acidente. O Eduardo que eu era antes era uma pessoa vazia, amarga, incapaz de amar verdadeiramente. E agora? Agora tenho 2 vidas na memória. A anterior, que me serve como exemplo do que não quero ser. E a posterior, que construí com você, que é a vida que escolho viver. Marina respirou fundo, processando a revelação. João, você mentiu para mim durante 1 ano. Eu sei, e peço desculpas. Mas, Marina, você ainda me ama sabendo de tudo? Sabendo que escolhi conscientemente abandonar uma vida de riqueza e status para construir algo novo com você? A pergunta ficou suspensa no ar do carro. Marina olhou para o homem ao seu lado, o mesmo que havia conhecido como paciente vulnerável, que havia crescido para se tornar um companheiro dedicado e um profissional excepcional. João, disse ela finalmente,
A pergunta é: você me ama sabendo que sou apenas uma enfermeira de hospital público, sem glamour, sem fortuna, sem nada além de dedicação ao trabalho? Marina, você é tudo o que eu sempre quis ser e nunca soube que era possível. Então sim, eu ainda te amo. Talvez até mais sabendo que você escolheu esta vida conscientemente. João pegou a mão dela. Marina, posso te fazer um pedido? Pode. Casa comigo. A pergunta veio tão naturalmente que Marina riu. Agora? Aqui no acostamento? Agora, aqui, onde quer que seja. Quero passar o resto da vida cuidando de pessoas com você. Quero envelhecer ao seu lado. Quero que seja oficial que escolhemos um ao outro. Marina olhou para as mãos entrelaçadas. 5 anos antes, ela era uma mulher solitária que existia apenas através do trabalho. Agora, era parte de algo maior. Uma parceria que havia transformado não apenas suas vidas, mas as vidas de centenas de pessoas que eles haviam cuidado juntos. Sim, disse ela simplesmente. Sim? Sim, eu caso com você. Mas com uma condição. Qual? Nosso casamento vai ser no hospital, na capela, com o Dr. Ricardo celebrando e todos os funcionários presentes. João sorriu, aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a amar. Não poderia imaginar nada mais perfeito. 10 anos depois, a Fundação João e Marina Santos havia se tornado uma das mais respeitadas organizações de saúde do país. O que começara com uma doação impulsiva de um homem com amnésia havia se transformado num movimento nacional de humanização da medicina. Marina, agora com 45 anos e coordenadora geral de enfermagem do Hospital São Vicente, estava revisando relatórios quando João entrou em seu escritório. Como foi a reunião com o Ministério da Saúde? Perguntou ela. Aprovaram nossa proposta. Vamos implementar o programa de humanização em mais 50 hospitais públicos este ano. Marina sorriu. O programa havia sido ideia de João. Um protocolo de cuidados que priorizava não apenas a eficiência médica, mas a dignidade e o bem-estar emocional dos pacientes. Já estava funcionando em 200 hospitais pelo Brasil. João, você se lembra de quando disse que queria fazer diferença na vida das pessoas? Lembro. Missão cumprida. João se aproximou da mesa, pegou as mãos dela, um gesto que havia se tornado automático ao longo dos anos. Marina, posso te contar um segredo? Sempre pode. Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, que ainda estou naquela cama de hospital, sozinho e confuso. E o que te faz perceber que é real? Você. Todo dia, quando te vejo cuidando das pessoas com a mesma dedicação de sempre, quando te vejo lutando por pacientes que outros já desistiram, quando te vejo sendo você. Aí eu sei que é real. Marina se levantou, foi até a janela do escritório que dava para a UTI. Lá embaixo, podia ver a equipe cuidando de pacientes, famílias esperando notícias, a vida acontecendo em sua forma mais intensa. João, você sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi com você? O quê? Que às vezes perdemos tudo para encontrar o que realmente importa. E você se arrepende de ter perdido sua vida simples e previsível? Marina riu, a mesma risada que havia conquistado João anos atrás. Que vida simples! Eu não tinha vida. Tinha apenas rotina. E agora? Agora tenho propósito, tenho amor. Tenho a certeza de que cada dia que acordo, vou fazer diferença na vida de alguém. João a abraçou por trás, como havia feito milhares de vezes ao longo dos anos. Marina, obrigado. Por quê? Por ter me salvado. Não apenas da amnésia, mas de uma vida que não valia a pena ser vivida. João, você me salvou também. Como? Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que o amor verdadeiro não depende de circunstâncias, mas de escolhas, que uma pessoa pode mudar completamente e ainda assim continuar sendo ela mesma. Eles ficaram ali, abraçados, observando a vida acontecer no hospital, que havia se tornado muito mais do que um local de trabalho. Havia se tornado o símbolo de que duas pessoas comuns podiam criar algo extraordinário quando escolhiam amar de verdade. 10 anos depois do acidente que mudou tudo,
Marina e João continuavam fazendo a mesma coisa que faziam no primeiro dia, cuidando de pessoas que precisavam de cuidado, oferecendo esperança para quem havia perdido a esperança, provando diariamente que o amor pode transformar não apenas duas vidas, mas o mundo ao seu redor. E toda noite, quando voltavam para casa, agora uma casa maior, mas ainda simples, eles sabiam que haviam encontrado a verdadeira riqueza, uma vida vivida com propósito, construída sobre amor genuíno e dedicada a fazer do mundo um lugar um pouco melhor para todos. A história de Marina e João provou que às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. E que o amor verdadeiro não é apenas sobre duas pessoas se encontrarem, é sobre duas pessoas escolherem todos os dias construir algo maior do que elas mesmas.